Olá pessoal, voltando aqui mais uma vez para falar daquele nosso ensaio, né? Então, uma ideia que eu queria passar aqui para vocês é a questão do debate que vai ocorrer no Brasil no século XX, principalmente, que é o debate entre liberais e desenvolvimentistas ou estatistas, né? Então, você tem esse importante debate que vai acontecer, pessoal, principalmente porque a partir dos anos 30, como eu já falei em outros vídeos, o Brasil ele vai passar por um grande desenvolvimento da sua indústria, uma modernização, uma urbanização maior, né? E tanto que se a gente pegar dos anos 30 até os anos 70, o Brasil ele faz essa migração da população rural para a população urbana. Então, na década de 70 você tem a maior parte da população sendo urbana. Bom, pessoal, aí nesse meio nós temos esse debate, porque os desenvolvimentistas eles pregam o desenvolvimento a partir do Estado. Ou seja, o Estado estimulando o desenvolvimento. Então, criando a infraestrutura, criando as condições para que a indústria cresça. Então, isso começa com Vargas, isso vai passar pelo Kubitschek também nos anos 50. Então, Vargas lá de 30 até 45, principalmente de 37 para frente, até 45. Depois ele volta, né, de 50 até 54. Ele volta e também vai ter participação ali na criação da Petrobras. E aí fica já agendado que a Eletrobras seria criada, né? Então ela começa a ser construída a partir do fim do governo Vargas, né, em 54, quando ele comete o suicídio. Pouco antes você já tinha a lei aprovada para a criação da Eletrobras. E aí, pessoal, nós temos também o Kubitschek, tá? A partir de 56 até 61, que vai fazer o plano de metas, né? Que vai ter aquele objeto muito forte assim, de desenvolvimento, que vai ser os 50 anos em 5, né? Ou seja, desenvolver a indústria do Brasil como se nunca fez antes, tá? Então, a indústria pesada vai ser muito desenvolvida, o Brasil vai se modernizar mais ainda. Então, pessoal, isso era aí o pano de fundo. Aí, pessoal, o que vai acontecer? O debate que vai haver é entre liberais e desenvolvimentistas, porque os liberais eles não concordavam com a ideia do Estado promover esse desenvolvimento. Então, por exemplo, se você pensar na proteção ao mercado interno, os liberais não são a favor disso até hoje, na verdade, né? Porque eles não são a favor, por exemplo, da cobrança de tarifas muito elevadas sobre produtos importados, coisa que os desenvolvimentistas defendem porque eles querem proteger os produtores nacionais. Então você vai ter expoentes aí de lado a lado. Então do lado dos desenvolvimentistas, por exemplo, você vai ter uma figura como Roberto Simonsen, né, nos anos 30, nos 40. No caso dos liberais, você vai ter o Eugênio Goudin, por exemplo, né, que vai ser um grande liberal, muito reconhecido, né? E você também vai ter um outro que vai ser o Roberto Campos, que tem uma fase que é mais estatista, mas ele vai acabar muitas vezes prevalecendo o lado liberal. Então, esses são alguns expoentes, né? Nós temos também o Bulhões, né? Bulhões vai ser um cara importante aí para os liberais, que também vai desenvolver essa ideia de que o Estado não deveria interferir muito no mercado, né? Então, eles acreditam no livre comércio, eles acreditam que não se deve ter o protecionismo, né? Que é a questão de você proteger o mercado interno, eles não acreditam nisso. Então, você tem esse debate, né? E aí, você vai ter pensadores aí que vão defender essas ideias diferentes, como eu acabei de mencionar. Então, pessoal, esse debate sobre desenvolvimento ele vai pegar as décadas aí do Brasil, de 30, 40, 50, 60. Nos anos 60 em diante, nós temos a ditadura militar. Então, o que, que acontece? Você tem a criação do Banco Central em 64, e aí o que vai prevalecer é um desenvolvimentismo diferente do que aconteceu no Vargas e no Kubitschek. Por quê? Porque era um desenvolvimentismo, pessoal, que, de certa forma, combinava-se ali com uma política liberal no seguinte sentido, não deixar os salários subirem, né? Então, eles são contra, por exemplo, uma política trabalhista, eles estão contra, por exemplo, a elevação do salário mínimo, né? Contra a questão aí de os trabalhadores receberem mais ganhos. Por quê? Porque eles acreditam que se os trabalhadores receberem mais ganhos, isso vai influenciar na inflação, porque você vai ter mais circulação monetária, né? Então eles acreditam nessa questão. Então, nos anos 60 em diante, por exemplo, você tem um desenvolvimentismo que não deixava, por exemplo, os salários subirem, né? Então, os salários, eles já não subiam muito, na verdade, se a gente pensar na questão do Kubitschek, por exemplo, né? O desenvolvimentismo ele não foi uma coisa que promoveu um aumento muito grande dos salários, ele proporcionou empregos, né? Mas não um aumento grande dos salários, né? Agora, e aí o que a gente vai ter com os militares? A gente vai ter menos ainda essa possibilidade de aumento dos salários, né? Então você vai ter a classe trabalhadora sofrendo muito. Então você, por um lado, tinha criação de infraestruturas ainda, porém,
você não tinha a questão de pensar na elevação da qualidade da classe trabalhadora, né? Então, porque ela vai sofrer muito com a inflação. Então, a questão, por exemplo, da criação do Banco Central em 64 era para organizar o capital financeiro no país, né? Então, quem vai se dar bem com isso são os setores mais altos da sociedade, né? Você vai ter a classe alta se beneficiando, a classe média alta também, porque vão ser os setores que vão ter possibilidades de investir, enquanto a classe trabalhadora não tinha essa possibilidade, tá? Então, aproveitando esse vídeo aqui para falar desse lado também. E aí, pessoal, que nós vamos ter que os militares, eles vão sempre ter esse pé aí com os liberais, né? Ou seja, eles vão acabar aderindo à ideia de que o salário não podia subir muito, tá? Ao mesmo tempo que eles têm ainda uma certa faceta aí do desenvolvimentismo, porém diferente daquilo que aconteceu com Vargas e com o Kubitschek, ok? Então esse debate entre liberais e desenvolvimentistas até hoje ele acontece, lógico, com a predominância, né, com o predomínio, na verdade, dos liberais, né? Então até hoje, se você for ver na imprensa, a maioria dos economistas que são ali chamados para falar são liberais. Então isso é uma parte importante também para a gente pensar aí, pessoal, nessa confecção do ensaio que vocês estão pensando, ok? Então pense nesse debate entre aqueles que defendem um Estado mais forte, que promova o desenvolvimento, que proteja o mercado do país, né, proteja os produtores internos, e aqueles que são liberais, ou seja, aqueles que acreditam que nada disso deve acontecer, né? Então, e aí vocês podem usar isso para comparar com as experiências de outros países, né? Então, pensar, por exemplo, na Coreia e na China, que, de certa forma, fizeram diferente, aí, muito diferente do que o Brasil fez, porque os militares eles protegeram algumas indústrias internas aqui, porque colocaram uma taxa de importação muito alta, ali por volta de 80% para vários setores, porém, o que aconteceu foi, pessoal, é que as empresas do Brasil não eram colocadas para competir fora. Então, foi diferente do que a Coreia do Sul fez, foi diferente do que a China fez. Então, isso explica também a diferença enorme que existe hoje entre indústrias brasileiras e indústrias de Coreia e de China, ou seja, elas são muito mais presentes no mercado internacional do que as indústrias brasileiras, né, pessoal? Então, isso é notável, né? De você não ter uma marca grande brasileira, por exemplo, de produção de celulares, nem de computadores, né, que tem um porte ali da Samsung, da LG. Você não tem nenhuma empresa do Brasil com porte, por exemplo, da Xiaomi, por aí vai, pessoal. Então, assim, por exemplo, a China hoje desenvolve chips, né? A Coreia do Sul mais ainda, né? A Coreia do Sul desenvolve chips muito mais avançados que a China, mas os dois estão ali na parte de cima desse desenvolvimento, né? E o Brasil, que ele tem, né? Então, o Brasil, por exemplo, a única fábrica que o Brasil tinha de semicondutores, por exemplo, que é a questão dos chips, ela foi fechada, né? Recentemente, né? Qual que foi a argumentação? É a falta de lucro, né? Então, quer dizer, como se uma indústria dessa não precisasse de proteção a longo prazo para poder se desenvolver. Enfim, bom, mas isso já é outra questão, pessoal. Então, é isso que eu tinha para falar nesse vídeo aqui. A gente volta num próximo aí, pessoal. Pense nessas questões. Obrigado e até mais.